Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui conversar sobre a atual situação, o atual momento do Vasco, né, na temporada, que não é nada bom. E ontem à noite o diretor de futebol Alexandre Pássaro quebrou o silêncio, né? Veio a público falar sobre o momento do time, sobre a situação de Marcelo Cabo, sobre chegada de reforços, enfim, deu ali algumas explicações, né? Passou a visão dele também sobre o atual momento que o Vasco atravessa na temporada, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vou colocar aqui o que o Alexandre Pássaro disse e vamos debater sobre esse assunto depois da vinheta, beleza? Antes da vinheta rodar, você deixa o like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Como eu já disse na abertura, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, quebrou o silêncio. Ele estava sendo muito cobrado pelos torcedores, muito criticado aqui pelos canais do YouTube, pela torcida em geral, pelo silêncio, né? Porque todo mundo queria uma resposta, queria uma explicação sobre o momento do time, sobre a situação do treinador, se fica o treinador, se o treinador é demitido, e ninguém falava nada, né? Era um silêncio que estava incomodando. Até que ontem à noite, né? Lá por volta de 8 e pouca, 9 horas da noite, a assessoria do Vasco enviou alguns vídeos para os jornalistas, né, com declarações ali do Alexandre Pássaro respondendo algumas dessas indagações, né, as principais perguntas da imprensa, as principais dúvidas também do torcedor. E como aqui a gente criticou bastante, né, aqui no canal, eu critiquei bastante esse silêncio do Alexandre Pássaro, critiquei muito ele não ter vindo a público até aquele momento, né, para dar uma satisfação, para explicar o momento do time, para explicar a manutenção do Marcelo Cabo, enfim, a falta de resposta, né? A gente estava aqui cobrando por isso, né? Por uma resposta, e agora que o Alexandre Pássaro aí, através da assessoria, explicou o seu ponto de vista, nada mais justo do que a gente colocar aqui o que disse o diretor de futebol. Afinal de contas, quando um diretor, alguém do clube fala com a imprensa, tá falando com o torcedor, né? O torcedor que quer saber o que o diretor tá pensando, o que as pessoas de dentro do clube tá pensando. Então isso é importante também. Eu vou colocar aqui o que disse, né, o Alexandre Pássaro, mas antes vou te convidar para conhecer a 1xBet. O link está aqui no comentário fixado do canal. A 1xBet é uma parceira aqui do canal Machão da Gama e está rolando um sorteio desse agasalho corta-vento maneiríssimo do Vascão. E para você participar, meu amigo, é só você ir lá no comentário fixado e fazer um depósito de qualquer valor através do link ali da 1xBet. Aí você manda o comprovante para o e-mail que também está no comentário fixado, que você vai participar desse sorteio aí no final desse mês. Provavelmente no pré-jogo de Vasco e Goiás vai rolar esse sorteio aí em oferecimento da 1xBet e você pode levar esse agasalho para casa. Qualquer valor, pode depositar lá 5, 10, enfim. Manda o comprovante aí que você já vai estar participando e vai ajudar aqui também o canal, dando uma moral pro parceiro aqui do canal, beleza? Então vou colocar aqui o que disse, né, o Alexandre Pássaro. Ele falou sobre Marcelo Cabo, né, sobre a situação do treinador, essa pressão em cima do treinador, falou sobre a possibilidade de novos reforços e também tentou explicar o momento do clube, né, a oscilação, como ele enxerga essa oscilação do Vasco dentro do campeonato. Enfim, veio a público falar sobre o momento que vive o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Então fique agora com Alexandre Pássaro. Os fatores que causam essa oscilação do Vasco nesse início de Série B é exatamente o que a gente busca a todo momento aqui dentro do CT. Enfim, a gente dorme e acorda pensando nisso, e o que a gente tem entendido é que o Vasco não tem uma sequência de bons resultados. A gente ainda não conseguiu essa sequência importante para a gente se fixar de vez nessa tabela, mas também, por outro lado, não tem tido uma sequência de resultados negativos, onde evidenciaria ainda mais uma necessidade melhor, uma necessidade de melhores resultados, e um cenário catastrófico
do qual, embora os resultados neste momento não estão condizentes com o que a gente deve fazer como Vasco da Gama e também com a expectativa e necessidade de todo mundo, a gente tem que entender que o que passou até agora de campeonato foi um sétimo, foi cerca aí de 14, 15% de campeonato, o que teve até agora, e que o Vasco, embora abaixo da expectativa, tanto de performance quanto de resultado, a gente está a 3 pontos do G4 e que agora, dos próximos 4 jogos, nós temos 3 jogos em casa, que a gente espera que nesses 3 jogos, ou nesses 4 jogos, a gente faça uma quantidade de pontos suficiente para pagar esse começo ruim de competição que a gente tem. Então, a competição, tanto Série B como Série A, mas a competição de pontos corridos, é exatamente a gente ter uma média e um aproveitamento aceitável e dentro dos parâmetros necessários, no nosso caso, para a gente subir para a Série A. E hoje a gente não tem esse aproveitamento e a gente busca ter. Então, a gente vai, a todo momento, entender que este bloco de 6 jogos que já passou, nós tivemos um determinado aproveitamento abaixo do esperado, que nos causou bastante decepção, a gente não está satisfeito, do mesmo jeito que a torcida não está, do mesmo jeito que a nossa diretoria não está, do mesmo jeito que o nosso presidente não está, do mesmo jeito que eu não estou, que os jogadores não estão e que o Cabo não está. E está abaixo do esperado, e a gente sabe que a gente está devendo, principalmente pontuação no campeonato. Só que a gente também entende que tem outras 32 rodadas, mas a gente não está pensando na 32ª rodada. A gente sabe que tem 32 rodadas, mas a gente não está pensando lá na última, quando a gente fechar o segundo turno. A gente está pensando exatamente na próxima rodada contra o Brusque em casa, que para que a gente possa entender que a nossa próxima sequência de 3, 4 ou 5 jogos, a gente pode ter um aproveitamento suficiente para equilibrar esse aproveitamento ruim do começo do campeonato, a gente precisa fazer um bom resultado contra o Brusque, depois um bom resultado contra o Goiás, depois um bom resultado contra o Confiança, depois um bom resultado com o Sampaio Corrêa e assim por diante. Então, a gente sabe que a gente está abaixo. Ninguém aqui está conformado, ninguém aqui está achando satisfatório o rendimento dentro de campo e os resultados do Vasco. E por isso que a gente tem cobrado, tem se cobrado, né? Eu não me eximo de culpa ou de responsabilidade, assim como todo mundo daqui que tem esse trabalho todo, enfim, integrado. Mas a gente sabe também que a gente tem ainda, tem muita coisa para rolar na frente, e a gente sabe que o quanto antes a gente puder engatar uma sequência de bons resultados, mais distante vai ficar esses resultados ruins que passaram, principalmente as duas derrotas que a gente teve em casa. A gente sabe que essa pressão e conviver com isso é inerente ao nosso trabalho dentro do futebol. Não é a primeira e nem vai ser a última que a gente convive dentro do departamento de futebol com essa pressão e com esse desejo hoje em massa de troca de treinador. E nem sempre esse desejo em massa se mostrou correto, se mostrou produtivo e frutífero no final das contas. Aqui no Vasco especialmente, se a gente pegar um passado recente, se a gente falar de um ano atrás, a gente não precisa nem desenvolver nomes e situações para saber o que aconteceu recentemente. Então, na verdade, o que acontece não é nada diferente do que vem acontecendo nos últimos anos. Nada diferente. E se a gente pensar em exemplos, aqui no Brasil, sem a gente nem pensar fora, exatamente aquele clube que conseguiu furar essa onda gigante e conseguiu passar por um lado de lá com trabalho, com vitórias e com bons resultados, são os clubes que hoje têm uma estabilidade maior de resultados, uma estabilidade maior de projeto, que é o que a gente tenta fazer aqui a todo custo. Ninguém vai arriscar resultado e pontuação na tabela em troca de um ideal de manutenção por bastante tempo de um treino. Ninguém vai fazer isso aqui. Aqui o que a gente está preocupado primeiro é com a nossa missão, é com o nosso objetivo, é com a nossa necessidade de pontuar e subir. Mas nós não vamos subir na 6ª rodada e nem vamos deixar de subir na 7ª, na 8ª, na 9ª ou na 10ª. A gente tem que ter essa consciência. De nada adianta agora, por exemplo, a gente ser como o Paraná Clube do ano passado, que nesse momento da competição tinha 14 ou 15 pontos e no fim da competição caiu a Série C. De nada adianta a gente ser o próprio Vasco da Gama do ano passado, onde nesta rodada, exatamente 6ª, 7ª rodada, despontava como um dos candidatos a título e a Libertadores, e hoje a gente está na 2ª divisão, depois de 3 trocas de treinador. Então, o que a gente faz aqui é avaliar o trabalho e a relação que o Marcelo Cabo tem comigo, tem com o presidente, tem com os jogadores, ela é uma relação saudável. Não tem jogador aqui, isso eu posso garantir, que mina o trabalho do treinador. Isso não existe aqui.
Os jogadores confiam e buscam o Marcelo Cabo, e o Marcelo Cabo busca os jogadores a todo momento para juntos, como a gente fez pós-jogo do Avaí, que a gente saiu lá de São Januário meia-noite e no dia seguinte a gente estava com os jogadores, e sexta-feira, pré-jogo, eu saí da concentração 11 horas da noite, porque a gente fez uma reunião de 2 horas com o elenco. A gente está a todo momento conversando com os líderes, com o Germán Cano, com o Léo Matos, com o Castan, com o Vanderlei, com todo mundo, para entender exatamente onde a gente pode melhorar. E a gente entende sim que, embora a gente tenha perdido o jogo de ontem do Cruzeiro, a nossa performance de ontem foi melhor do que o Avaí, só que a gente não quer mais que a performance seja boa. Isso não basta mais, não deve bastar nunca no Vasco da Gama e não basta mais pra gente nesse momento. O que a gente quer agora é resultado positivo. Resultado positivo que dentro do nosso planejamento aqui seja importante para uma sequência dentro do campeonato. Então, a gente tem a necessidade de pontuar, a gente acredita no trabalho do Marcelo, a gente acompanha o trabalho do Marcelo, mas a gente sabe que a gente precisa pontuar. E domingo tem um jogo chave para a gente mostrar efetivamente como vai ser o nosso campeonato daqui para frente. Não, o Vasco não vai destruir um time nesse momento e reconstruir o time nesse momento do ano, da competição e da temporada. Isso nós não vamos fazer, é o que estava sendo feito, né? Jogadores chegando a todo momento. Eu acho que o Vasco, independentemente das carências que tem o Vasco hoje tem uma equipe com capacidade e condições suficientes para fazer mais do que tem feito. E talvez essa seja a angústia e a frustração de todo mundo. A gente sabe que, eventualmente, os times que ganharam da gente tinham muito mais carências do que este elenco aqui. Mas nem por isso eles deixaram de ter um resultado positivo. Então, o que a gente precisa fazer, antes de ficar achando que a solução está do lado de fora do clube, a gente tem que cobrar o lado interno do clube. Me cobrar o Marcelo, cobrar os jogadores, porque a gente precisa de performance e principalmente resultados melhores do que a gente tem tido. É lógico que a gente vai sempre estar atento ao mercado, sempre estar entendendo quais peças podem ou não agregar para a gente. Tem que lembrar que hoje os únicos jogadores que a gente pode contratar são jogadores Série A ou B que não fizeram ainda 6 jogos, porque a janela está fechada e abre em 1º de agosto, e a gente entende sim que a partir de 1º de agosto a gente vai ter um leque muito maior de opções e de qualidade depois que a janela abrir, e a gente espera, lógico, que até essa data de 1º de agosto, etc., caso for necessária a contratação de novos atletas nessa data, que a gente tenha resultados e posição na tabela melhores do que a gente tem hoje. Não é que a gente vai esperar chegar a agosto para se mexer, não é isso. Mas a gente está se mexendo aqui dentro, a gente está cobrando aqui dentro, e a gente entende que quanto mais muletas nós dermos a todos, dizendo que a solução está do lado de fora, porque falta essa peça aqui, falta essa peça ali, mais problemas internos nós vamos ter. Nós temos que resolver as lacunas que hoje a gente não preenche. Nós temos que resolver a performance e os resultados que hoje não estão sendo entregues para a gente. Para a partir disso, a gente começar a olhar no que pode agregar a boa performance ao bom resultado, e não ao contrário. Tá aí, né? Um pronunciamento até longo, né? Quase 10 minutos aí do Alexandre Pássaro dando as suas explicações e mostrando a sua visão de como ele enxerga o momento do Vasco na temporada, como ele enxerga a situação do Marcelo Cabo, a possibilidade de novos reforços, e quero agora saber o que você achou, né, do pronunciamento do Alexandre Pássaro, dessa manutenção do Cabo, se você concorda com esse voto de confiança, né, ao Cabo, ou se já deu mesmo, se na sua opinião não tinha que manter, estava na hora mesmo de trocar e o Vasco está apenas postergando uma demissão que lá na frente vai acontecer. Quero a sua opinião aqui nos comentários, muito obrigado pela sua audiência, vou ficando por aqui, volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão. Tô indo nessa, saudações vascaínas, até a próxima, fui!